A indústria automobilística brasileira, que já foi um dos pilares da economia nacional, enfrenta hoje uma crise sem precedentes. Nos últimos anos, gigantes do setor começaram a encerrar suas atividades no país, levando ao fechamento de fábricas e à perda de milhares de empregos. O que está por trás desse êxodo? Como o Brasil, que já foi o destino favorito de montadoras como Ford, Mercedes-Benz e Audi, chegou a essa situação? Em 2014, o Brasil entrou em uma das piores crises econômicas de sua história. O PIB caiu drasticamente, a inflação disparou e o poder de compra da população foi severamente reduzido. Para a indústria automobilística, esse cenário foi devastador. As vendas de veículos despencaram e as montadoras passaram a operar com capacidade ociosa. Outro fator crítico foi o ambiente regulatório. O Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, com inúmeras taxas e impostos que variam de acordo com a localidade e o tipo de produto. Para as montadoras, isso significa custos adicionais e imprevisíveis. Além disso, a burocracia excessiva, desde a obtenção de licenças até o transporte de peças e produtos, aumentou ainda mais o custo de produção no país. Enquanto isso, outros países emergentes, como México e Tailândia, ofereceram pacotes de incentivos atraentes. O México, por exemplo, se tornou um dos principais concorrentes do Brasil no setor automotivo, graças a seus acordos de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, que facilitam a exportação de veículos para esses mercados. O Brasil, com seu alto custo de produção e infraestrutura deficiente, começou a perder espaço para esses países. Em janeiro de 2021, a Ford anunciou que encerraria suas operações no Brasil após mais de 100 anos de presença no país. O impacto foi imediato. 3 fábricas foram fechadas, incluindo a planta de Camaçari, na Bahia, que empregava mais de 5.000 pessoas diretamente. O anúncio chocou o mercado e simbolizou o início de um êxodo das montadoras. A Ford justificou sua decisão alegando que o ambiente econômico e os custos elevados tornaram inviável continuar fabricando no Brasil. Além disso, a montadora já havia adotado uma nova estratégia global, focando na produção de SUVs e picapes, enquanto o mercado brasileiro ainda demandava modelos mais populares. Outro ponto relevante foi a falta de incentivos governamentais específicos para a modernização das fábricas e a transição para a produção de veículos elétricos, algo que já estava sendo amplamente incentivado em outros mercados. O fechamento da Ford também teve um efeito cascata na economia local. Além dos empregos diretos, a cadeia de fornecedores e os serviços que dependiam da produção automotiva foram gravemente afetados. Pequenos e médios negócios ao redor das fábricas viram seu faturamento cair drasticamente e o comércio local entrou em colapso em várias cidades. Após a saída da Ford, outras montadoras seguiram o mesmo caminho. A Mercedes-Benz decidiu encerrar a produção de automóveis em Iracemápolis, São Paulo, em dezembro de 2020. A planta, que produzia veículos de luxo, foi fechada após apenas 5 anos de operação. A justificativa foi similar à da Ford: altos custos de produção, falta de competitividade e a crise econômica. A Audi, que operava em São José dos Pinhais, Paraná, também suspendeu sua produção local. Embora a marca ainda mantenha presença no país através da importação de veículos, a produção local foi interrompida devido à baixa demanda e à dificuldade de competir com os modelos importados. A Honda, por sua vez, reduziu significativamente suas operações no Brasil. A montadora fechou sua fábrica em Sumaré, interior de São Paulo, e transferiu parte da produção para Itirapina, também em São Paulo, como forma de reduzir custos. Embora a Honda ainda mantenha uma presença significativa no Brasil, suas operações foram consideravelmente enxugadas nos últimos anos. O impacto da saída dessas montadoras vai muito além do fechamento das fábricas. Milhares de trabalhadores perderam seus empregos e as cidades que dependiam da indústria automobilística enfrentam uma crise econômica severa. A Ford, por exemplo, era uma das maiores empregadoras de Camaçari, e o fechamento da planta deixou um vácuo econômico difícil de ser preenchido. Além dos empregos diretos, toda a cadeia produtiva foi afetada. Fabricantes de peças, fornecedores de serviços e empresas de logística viram sua demanda cair drasticamente. Pequenas empresas que forneciam desde refeições até peças especializadas também foram severamente impactadas.
Esse efeito em cadeia gerou um aumento no desemprego e uma queda significativa no faturamento de pequenos negócios, especialmente em regiões onde a indústria automotiva era a principal fonte de renda. O impacto social também é profundo. O fechamento de fábricas cria um sentimento de incerteza nas comunidades locais. Trabalhadores qualificados que passaram anos ou décadas na indústria agora se veem forçados a buscar novas carreiras em setores que muitas vezes não conseguem absorver toda essa mão de obra especializada. Apesar das saídas, algumas montadoras continuam apostando no Brasil. Fiat, Volkswagen e General Motors ainda mantêm operações no país, mas com uma abordagem mais cautelosa e focada em novos segmentos de mercado. A Fiat, por exemplo, investiu fortemente em novos modelos de SUVs e picapes que têm se mostrado populares entre os consumidores brasileiros. A Volkswagen também adotou uma estratégia de renovação de seu portfólio com foco em veículos mais modernos e adaptados às novas demandas do mercado. A empresa está investindo na produção de veículos elétricos, embora enfrente desafios relacionados à infraestrutura de carregamento no Brasil. A General Motors, por sua vez, também mantém uma forte presença no país, principalmente com a marca Chevrolet. A montadora tem investido em modelos populares, mas também está de olho nas tendências globais de eletrificação e conectividade. No entanto, assim como as outras montadoras, a GM enfrenta os mesmos desafios estruturais que dificultam a expansão desses novos modelos no Brasil. O futuro da indústria automotiva no Brasil é incerto. O mundo está caminhando rapidamente para a eletrificação dos veículos e o Brasil ainda está engatinhando nesse setor. Sem uma política clara de incentivo à produção de carros elétricos e sem a infraestrutura necessária para suportar essa transição, o país corre o risco de ficar para trás. Além disso, a falta de reformas estruturais, como a simplificação do sistema tributário e a melhoria da infraestrutura, continua a ser um grande obstáculo. Montadoras globais buscam eficiência e previsibilidade, algo que o Brasil não tem sido capaz de oferecer nos últimos anos. O Brasil ainda tem um grande mercado consumidor e uma localização estratégica na América do Sul, mas sem mudanças profundas, a indústria automotiva no país pode continuar a encolher. O risco é que, nos próximos anos, mais montadoras decidam seguir o exemplo da Ford, da Mercedes-Benz e da Audi, deixando o Brasil em busca de mercados mais favoráveis. As saídas das montadoras refletem os profundos problemas estruturais que o Brasil enfrenta. O país precisa urgentemente de reformas que tornem o ambiente de negócios mais competitivo e atraente para o investimento estrangeiro. Sem essas mudanças, o êxodo das montadoras pode ser apenas o começo de uma crise ainda maior no setor industrial brasileiro. O futuro da indústria automobilística depende de um esforço conjunto entre governo, montadoras e trabalhadores para criar um ambiente mais favorável à produção e ao consumo. Se isso não acontecer, o Brasil corre o risco de ver seu papel de protagonista no setor automotivo desaparecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos a trazer mais conteúdos.